Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nono ano, aqui é a professora Vanessa e hoje a gente vai para mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, que a gente estudou a respeito de hereditariedade, e hoje a gente vai falar sobre transmissão das características genéticas, que é uma continuação da aula passada, ok? Então, a gente vai vai relembrar algumas coisas, tá bom? Que a gente viu da aula passada aí, pra gente dar aí essa continuidade. Hereditariedade, né, como a gente viu anteriormente, é a transmissão das características genéticas, né, dos seres vivos com os seus descendentes, da espécie humana, né, ou de alguns tipos de seres vivos, aí no caso, a união de gametas, né, que é o processo de reprodução. No caso, o gameta feminino é o óvulo, gameta masculino, espermatozoide, que vai formar um novo indivíduo. Ok? A fecundação ela é um acontecimento biológico, natural, né, onde ocorre aí a união desses dois tipos de gameta que vai formar um zigoto e dará origem ao novo embrião e vai transmitir essas características genéticas, né, dos pais para as próximas gerações, né, para os seus filhos, para os seus descendentes. Esse fenômeno ele acontece em todos os organismos que se reproduzem de forma sexuada. Tá? Que a gente já vai dar uma relembrada aí. Sejam eles animais ou plantas, ok? Porque o que é reprodução sexuada? Tudo que envolve gametas, beleza? Sempre quando tem o envolvimento de gametas é dito reprodução sexuada. Então, ela acontece nos seres humanos, ela acontece em plantas, ela acontece em animais, ok? Então, esse fenômeno é um fenômeno biológico natural, tá? Na reprodução sexuada, os indivíduos eles podem ser de duas formas. Eles podem ser dioicos, como o próprio nome já diz, né? Possui espécies, dois sexos separados, ou seja, um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, ok? Indivíduos produzem os gametas femininos, no caso a fêmea, e os outros indivíduos produzem os gametas masculinos, no caso o macho, certo? E a gente também tem os indivíduos monóicos, ok? Que é quando uma espécie, né, ou seja, um mesmo indivíduo produz os dois gametas. Ele produz tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Esses seres também são conhecidos como seres hermafroditas. Deixei 3 exemplos aí para vocês, a planária, a minhoca, né, e uma sanguessuga, tá? Esse tipo de organismo são monóicos, ok? O nome dos gametas, tá? Eles podem variar, é óbvio, né? De algumas espécies, principalmente das plantas e animais, certo? Nos animais, né? Na espécie animal, quando eu falo, tá? Não tô se me referindo só a animais, né? Em si, e sim no reino animal. Os gametas femininos são os óvulos, né? E os masculinos são os espermatozoides, como a gente já viu na aula passada, certo? Aqui eu deixei uma imagem certinho, né? Das partes principais aí, desses gametas, beleza? Reparem, pessoal, do núcleo, tá bom? Porque é ali no núcleo que tá os cromossomos, DNA, os nossos genes que estão carregando as nossas características genéticas, beleza? Já nas plantas, esses gametas eles são diferentes. No gameta feminino ele é chamado de oosfera e o gameta masculino é chamado de anterozoide, certo? E são eles que carregam aí a carga genética do indivíduo. Varia mesmo aí questão do nome, né, por causa do reino animal e do reino vegetal, beleza? Sendo assim, sempre, né, que existe troca de gametas entre indivíduos diferentes, vai formar um terceiro indivíduo completamente diferente. O que é isso? Variabilidade genética, certo? Não estou falando agora apenas do reino animal, e sim do reino vegetal também, que é quando troca gametas diferentes, vai formar um indivíduo diferente também, certo? É por isso que a gente não existe um ser, vamos falar agora da espécie humana, não existe um ser humano igual ao outro, né? No mundo não existe, nem os gêmeos idênticos, eles são completamente 100% parecidos. Eles têm suas diferenças, principalmente lá no DNA, no código genético, tá? Por isso que a gente tem uma variabilidade tão grande, né? A gente tem muitas diferenças aí nas espécies, não só nos seres humanos, né? Como os animais e vegetais também, ok? Vamos falar um pouquinho sobre tipos de fecundação, né? Já que a gente está falando na união de gametas, então a gente tem alguns tipos de fecundação que a gente vai ver e que entra nesse conteúdo nosso. Primeiro é a fecundação interna, como o próprio nome já diz, ocorre dentro do corpo de um dos indivíduos, né? Que produziu gametas. Normalmente ocorre dentro do corpo da fêmea, né? O macho ele coloca o gameta dentro do corpo da fêmea. É um tipo de fecundação interna porque ocorre dentro do corpo.
A gente tem a fecundação externa também, que é quando os gametas são liberados no meio, em geral na água. Esse tipo de fecundação externa ocorre muito na espécie de peixes, beleza? E aí eles se fecundam sem proteção do corpo do indivíduo. É exatamente igual tá aparecendo aí na foto, tá bom? Ambos liberam seus gametas que se fecundam ali fora do corpo ali de algum dos indivíduos, beleza? E formam um novo indivíduo, ok? Outro tipo de fecundação, né, fecundação cruzada, que também vai gerar, né, vai levar nós lá a fecundação interna, é o tipo de fecundação que garante variabilidade genética. Por quê? Porque é a troca, fecundação cruzada, cruza, troca gametas, certo? Troca informação genética. Por isso que esse tipo de fecundação é o que garante a variabilidade genética. Ok? Ocorre quando os indivíduos, né, trocam os gametas, que foi o que eu acabei de falar, certo? E esse é o único tipo possível para os indivíduos, os organismos dioicos, né? Que, por exemplo, tem o macho e tem a fêmea, porque a fêmea só produz um tipo de gameta e a gente sabe que para ocorrer fecundação tem que ter 2. Então, precisa da fecundação cruzada, os organismos dioicos, ok? Aí a gente tem a autofecundação, isso acontece muito com plantas também, certo? São quando espécies monóicas possuem autocompatibilidade, certo? Não possui autocompatibilidade, né? E pode ocorrer a autofecundação. Então, ocorre com gametas produzidos pelo mesmo indivíduo. Então, a partezinha igual tá aparecendo aí na imagem para vocês, ó. A gente tem a parte masculina e a parte feminina da planta, certo? A parte masculina libera seus gametas, que vai ser ali, que vai fecundar a parte feminina da planta, beleza? Isso se chama autofecundação, porque é a mesma espécie, ok? Falando um pouco, né, da espécie humana, nós somos considerados seres dioicos, certo? Porque as mulheres têm os óvulos, né, e os homens e os espermatozoides são gametas diferentes, tem fecundação cruzada, tá? A fecundação, ela é interna, né, óbvio, porque ocorre dentro do corpo da mulher, beleza? Os espermatozoides, eles são depositados no colo do útero, né, e vão em direção às trompas, que é onde ocorre a fecundação. Bom, milhares, né, de espermatozoides são liberados na ejaculação e ele percorre esse caminho até chegar no óvulo, certo? Quando apenas um espermatozoide, ele consegue entrar dentro do óvulo, ele vai depositar o material genético dele, que vai se misturar com o material genético da mãe, que vai dar origem ao zigoto e a um novo ser vivo completamente diferente. E é onde vai começar, né, a parte de migração do óvulo para se fixar ali na parede do endométrio, né, no caso da espécie feminina, né, para se dar a gestação. Quando a gente fala, né, de genética, a gente sempre usa 2 termos que são muito principais. São genes, que a gente viu na aula passada, né, que são pedaços de DNA, onde estão as nossas características genéticas. E a gente também tem os cromossomos, beleza? Que a gente falou também bem rapidamente na aula passada. Ok? Os genes, né, como a gente já viu, são porções de DNA, né, que apresentam as informações necessárias para que se ocorra a síntese de uma molécula de RNA, mensageiro, beleza? Que vai produzir um tipo de proteína, tá? Ou seja, a gente tem lá o DNA, os pedaços são genes, e esses genes aí vão produzir as proteínas que vão desenvolver alguma função no nosso corpo, ok? Cada célula humana tem cerca, pessoal, de aproximadamente 25 mil genes. Olha a quantidade de informação, né, de código genético que a gente tem misturado aí, ok? Um gene, para uma determinada característica, ele nem sempre se apresenta igual. Lembra dos alelos? Tá? Essas formas alternativas são chamadas de alelos, ou seja, a gente pode ter o gene e a gente pode ter alelos diferentes, certo? Por isso que pode se apresentar de forma diferente, igual tá aí na imagem, ok? Olha lá, a gente tem azão para o formato do queixo, né, no caso dominante, bezinho para o formato dos olhos, Czinho, cor dos pelos. Então, o gene, ele pode variar de acordo aí com os seus alelos, ok? Sendo assim, né, um determinado gene, ele pode sim apresentar diferentes alelos. Por quê? Por causa das mutações, né, por causa das alterações, por causa da recombinação genética. Então, isso daí pode ser alterado com certeza, beleza? Os cromossomos, a gente falou ali dos genes, né? Já os cromossomos, eles são definidos como o DNA nosso, né? Lá no núcleo da célula é o DNA altamente condensado, beleza? A espécie humana, ela tem um número específico de cromossomos, que a gente também já viu um pouquinho na aula passada, que é 46, que é o que dá as nossas características de seres humanos, beleza? Esses cromossomos, eles ficam em pares, né? Ou seja, a gente tem 46 cromossomos ou também 23 pares, como eles são conhecidos.
Na imagem aí para vocês eu coloquei as fases quando a célula está se dividindo, tudo começa lá pelo núcleo. Tudo começa onde? Lá nos cromossomos, tá? Eles se condensam e eles começam a separar, eles começam a migrar para os polos das células. E é aí que vai dar a divisão celular, beleza? Aqui eu coloquei uma imagem real feita por microscopia, certo? Para vocês verem certinho aí a condensação dos cromossomos, do núcleo, a começo da separação, certo? Isso daí também, pessoal, vocês vão ver bem certinho lá no ensino médio, né? Que vocês vão ver as fases da meiose, né? Que é intérfase, prófase, metáfase. Cada partezinha dessa daí tem um nome específico, tá? Que vocês vão ver lá pra frente, ok? Dos 23 pares de cromossomos, né, que a gente possui, é óbvio, né, para nós que metade é herdado da mãe e a outra metade é do pai. Ou seja, né, tem duas versões de cada genes, ou seja, dos alelos, que são estão localizados aí nos cromossomos nossos homólogos. Então, a gente tem aí os cromossomos homólogos. Na hora da divisão, eles vão fazer aí, um caso depois, né, que dividiu, eles vão fazer a replicação, né, e daí que são chamados os cromossomos homólogos. Ok? Desses 23 pares, 22 são chamados de cromossomos autossomos, certo? E 2 são chamados de cromossomos sexuais, que estão ligados aí à determinação do sexo, se é feminino, se é masculino, beleza? Os homens, ele tem cromossomo sexual XY e a mulher XX, beleza? Todos são iguais, com exceção do cromossomo Y, que só pertence ao homem, beleza? Olha aqui, eu coloquei uma imagem certinho, tá? Pra vocês verem, olha lá, a mulher tem 23 pares, né? Sendo que 22 são autossomos e o cromossomo sexual, par de cromossomo sexual XX e o homem XY, beleza? Então, pessoal, lembra que só o homem é que determina o sexo masculino, que é só quando ele libera esse cromossomo Y, tá bom? Porque se fosse X é mulher, XY, aí sim é homem, ok? Então, as características físicas do pai e da mãe, tá? Assim como doenças genéticas, né? Que a gente viu que não só são apenas as características que são passadas para as próximas gerações, e sim também as doenças genéticas, elas são sim passadas de geração em geração. E elas podem aparecer ou não, certo? Lembra que a gente falou na aula passada que às vezes a gente pode ser portador de uma doença genética e não aparecer, não ser expressada. E ela pode vir a ser expressada mais lá para frente, né? Nas próximas gerações, nos seus filhos ou nos seus netos. Isso vai depender aí da recombinação genética que vai ter com, no caso, o pai, ok? Dentro desse assunto, a gente entra no conteúdo do patrimônio genético. O que é isso? O que é patrimônio genético? São informações, são várias informações genéticas contidas nos seres vivos, certo? Eles podem tanto estar vivo quanto pode estar morto, ok? Também está contido, né, em substâncias produzidas por eles, que pode ser resina, látex, plantas, né, venenos, substâncias também por micro-organismos. Lembra que eu falei para vocês que a recombinação, né, genética dos gametas dá uma grande variabilidade genética? Se a gente for parar para pensar a quantidade de espécies que existem no mundo hoje, não só do reino animal, do reino vegetal, são muitas, certo? E falando, né, puxando aqui para o nosso Brasil ele é muito, muito rico quando a gente fala de espécies, porque a gente tem milhares e milhares de espécies aqui, típicos da nossa região. E dentro do nosso Brasil, é óbvio, a gente podia deixar de falar do estado do Mato Grosso, né, que também tem uma grande diversidade, graças a essa variabilidade genética que a gente acabou de ver, né, que é a troca de informações, a troca de gametas, né, o nosso estado ele é muito rico em biodiversidade, ok? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje, espero muito ter sido o mais clara possível. Qualquer